nosso bate-papo com o doutor Bruno Pitanga. Ele já é conhecido aqui da grande maioria, porque Dilsa já nos fala dele há muito tempo. Então, Bruno Pitanga é artista, ele é palestrante, poeta, ele... Conta aí, Bruno, mais o que você faz, Bruno? Conta pra gente, venha se apresentando, venha chegando, Ô, venha contar Lima, um pouco de você, eu agradeço, professor. viu, o convite. Para mim é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, tá, gente? Nesse sábado de noite. Mas muito legal para falar de temas que envolvem a nossa essência, que envolve a nossa alma, nosso espírito, que envolve autoconhecimento. Eu acho que é bem importante a gente estar tendo esse espaço aqui para discutir, para conversar sobre isso. Não falo nem discussão, mas uma conversa sobre isso, porque são pontos que fazem a gente transcender, encontrar com o nosso self, encontrar com a gente mesmo, sabe? Encontrar a nossa missão verdadeira aqui nesse planeta, sabe? Então, já agradeço a vocês por estarem aqui hoje, acompanhando essa conversa, tá? Como o Mima falou, eu sou neurocientista, tá bom? Eu fiz um mestrado, doutorado em neurociências, tá bom? E venho estudando atualmente um pouquinho do aspecto da neurociências transcendental, tá? Mais na frente eu vou explicar para vocês o que é isso e como que eu posso usar isso como ferramenta para levar a mim mesmo e o próximo, né, ao autoconhecimento. Então, eu venho atualmente tentando entender essa complexidade do cérebro, a complexidade da mente. Eu falo complexidade porque realmente é muito complexo, sabe, gente? Apesar de eu ter feito um doutorado nisso, eu digo para vocês que eu sei muito pouco, ou quase nada. A sabedoria de Deus é muito interessante, sabe? E nem tudo a gente tem acesso, nem tudo a ciência tem acesso, entende? Então, até onde Deus permite a gente aí vai. Mas tem aspectos que a gente não consegue entender ainda. Isso que é o interessante. Isso é o que é interessante porque abre espaço para dúvidas, para a gente tentar entender ainda mais a complexidade que é. Então, é uma área bem interessante, uma área riquíssima, uma área assim que vem crescendo muito atualmente, essa área para se entender o cérebro e se entender a mente, tá? Então, Mima, eu tenho até que tempo para falar, Mima. Me oriente aí como é que vai ser como é o método, a metodologia. Bem, eu acho que Então, tá aberto meu áudio, tá. Eu acho que é bem produtivo, assim, até 40, 50 minutos, né? é, Para que a gente possa captar bem tudo que você tem para nos trazer. perfeito. E você pode, se precisar de um pouco mais, fique à vontade. A gente está aqui para te Ótimo. escutar e aproveitar o máximo que a gente puder de você hoje. Pronto, vou fechar. Ah, só por uma questão de política de boa convivência, eu peço para que as pessoas mantenham o áudio fechado. Querendo falar, levanta a mão, abre o áudio, pede a palavra. Vamos aguardar Bruno trazer tudo o que ele tem para nos dizer e a gente abre os questionamentos depois, mas é importante a participação de todos, porque todos temos como contribuir de alguma forma, né? E aí vai ficar um bate-papo bem rico e a gente vai aproveitar o máximo que puder de cada um de nós. Cada um tem aqui os seus saberes. Então, é isso, gente. Vamos começar. Bruna, a palavra é toda sua. Obrigado, Mima. Então, gente, voltando. Quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade de me interromper, tá? É só abrir o áudio, me interrompe, que aí eu dou a palavra e a gente conversa. Que aqui vai ser uma conversa mesmo. Eu quero fazer uma conversa. Eu não gosto de apresentar data show, slide. Então, as minhas aulas são, assim, aulas que envolvem conversas, tá? Numa metodologia mais construtivista. Então, quem quiser perguntar, pode ficar à vontade. Então, gente, a questão é a seguinte. Buscar o autoconhecimento, buscar a sua essência, não é uma tarefa fácil, tá? É uma tarefa que requer, primeira coisa, que tem que você querer ter para conseguir esse autoconhecimento, é dedicação, tempo, é querer se conhecer mais. Então é uma tarefa que eu digo que não é fácil, mas que é uma tarefa lindíssima, sabe? Quando você começa a entender você mesmo, você mesma, você começa aí a ter outros horizontes para conseguir enxergar as suas demandas, complexos, carências, sabe? Então é bem interessante isso,
porque a gente percebe que atualmente as pessoas têm uma ideia, Lima, Dilza também, Léa, todo mundo aqui, uma ideia muito cartesiana, uma ideia muito mecanicista, uma ideia muito materialista do ser humano. Então, se a gente voltar aqui na história e chegar lá em Hipócrates, tá? Hipócrates foi quem fundou a medicina, né? Quem transformou a medicina num caráter científico. Hipócrates dizia o seguinte, né? Nessa época de Hipócrates existia uma grande pergunta que era: onde está essa mente? O que é essa mente e onde está essa mente? Tá? E aí Hipócrates, com muita sabedoria, falou o seguinte: a mente está no cérebro. Então, para ele, você tinha essa ideia da mente ligada ao cérebro. Tudo bem, né? Era a visão dele e ficou valendo na sociedade ocidental, tá? Por muito tempo, essa ideia de Hipócrates, né? Como o cérebro como sede da mente, né? Da consciência. E tudo bem. Mais na frente surge uma outra figura, tá? Que é Hipócrates. Aristóteles, quer dizer. Aí Aristóteles fala o seguinte: não, a mente não está no cérebro. A mente está no coração. Aí surge uma outra proposta agora, tá? É retirada a sede da mente como sendo no cérebro e é colocada agora no coração. E essa ideia de Aristóteles até hoje ainda é aceita. Porque, por exemplo, se a gente pensa no Dia dos Namorados, a gente percebe que o coração é o cupido ali flechado. É essa ideia de a mente, né, as emoções estarem aqui no coração. É a ideia de Aristóteles, é uma doutrina aristotélica que fala que a mente está no coração, tá? Mas aí, gente, além disso, Aristóteles teve uma outra contribuição muito grande, tá? Que aí é algo bem interessante e profundo, ok? Que serve para a gente expandir a consciência também. Depois eu quero ouvir vocês sobre isso também. Então ele fala, além disso, ele fala algo interessante, que a consciência, que a alma, que o espírito, né, como queira falar, como queira chamar, não é exclusivo do humano. Ele fala que a planta tem uma consciência, que o animal tem uma consciência. Inclusive, para quem não sabe, vai saber agora, a palavra animal, do latim, quer dizer ser com alma. Tá? Então, para Aristóteles, não só o ser humano tinha uma alma, mas existia uma consciência na planta, nos animais, no universo. O universo teria essa consciência, sabe? E isso se aproxima, inclusive, às religiões, não é? Porque se a gente pensa na inteligência suprema universal, é a ideia que Aristóteles trazia, de uma consciência mais ampla a nível do universo, a nível mais amplo do que nós. E essa ideia da planta e do animal é uma ideia que eu venho também tentando entender mais, porque é bem interessante. Eu viajei para o Rio de Janeiro tem um tempo já, e eu fui visitar uma fazenda que cultivava olivas. Tá? E interessante o seguinte: o fazendeiro lá, o dono da fazenda, ele colocou caixa de som, tá? Para que as olivas, né, ouvissem, não, mas sentissem essa música clássica. Né? Ele colocou a música clássica lá e pediu para que ela, e aí colocou lá, e aí deixou que ela sentisse essa música. E o interessante é o seguinte: quando as plantas ouviram, sentiram, né, melhor, essa música, aquele local que existia lá, a planta crescendo em contato com a música, elas aí tinham um crescimento muito mais robusto do que o local que não tinha essa caixa de som. Isso é bem interessante, que a gente percebe que existe algo mais aí, que a gente não sabe o que é. Parece que a música acessa uma outra dimensão, sabe, outra coisa aí, que faz a planta ter um crescimento maior. Tá? Os animais a gente percebe que também tem, inclusive a neurociências coloca isso. Nós temos o cérebro límbico, né? O cérebro límbico é o cérebro que coordena as emoções nossas, e os animais também têm o cérebro límbico. Então, o cérebro límbico não é só a estrutura do humano. O cérebro límbico é a estrutura também dos mamíferos como um todo. Sabe? Então, se o animal tem um cérebro límbico, automaticamente ele tem também a emoção, tem a consciência no nível dele. Então, quando Aristóteles traz essa ideia de uma consciência mais ampla, além do ser humano, eu achei muito legal isso. É a ideia que eu sigo, a ideia aristotélica. Mas aí, Dilza, surge depois um outro importante nome, que é Descartes. Tá? Descartes veio aí, gente, causou uma confusão enorme na sociedade. Tá? Vou explicar por que essa confusão, por que eu chamo de confusão. Porque ele veio com a ideia cartesiana, né, mecanicista, materialista, e falou que não.
que o universo não tem consciência, que as plantas não têm consciência, que os animais não têm consciência, que só quem tem a consciência é o ser humano e ponto final. Entende? E disse que o universo é uma máquina, que o ser humano é uma máquina, sabe? E eu acho isso bem profundo, ao mesmo tempo é algo que tem um impacto muito grande na nossa vida enquanto ser humano, porque as pessoas hoje têm essa ideia mecanicista, cartesiana, materialista do ser humano, enquadrando nós como uma máquina, sabe? E eu não sou uma máquina. Eu ensino também na faculdade neuroanatomia, anatomia do cérebro, tá? Quando eu estou lá com os alunos vendo um cadáver, vendo uma peça lá, eles falam assim, professor, isso aqui parece uma máquina. Eu digo, não, isso aqui não é uma máquina. O ser humano nunca foi uma máquina. Eu não sou a máquina porque eu tenho uma consciência, eu tenho emoções, sabe? E você reduzir o ser humano a uma máquina, reduzir o animal a uma máquina, reduzir uma planta a uma máquina, reduzir o universo a uma máquina, que essa foi a ideia de Descartes, é muito perigoso. Gente, e a ideia que mais prevalece hoje é essa. Infelizmente. Tá? Não é a ideia de Hipócrates, nem a ideia de Aristóteles. É a ideia de Descartes. E aí, Bruno, onde é que está a mente, então? Se só o ser humano tem a mente, se só o ser humano tem isso, cadê? Eu digo para vocês. A nossa mente está no corpo inteiro e pode transcender o corpo. Peraí, Bruno. Aí você está confundindo tudo agora. Sabe? Como é que pode a mente estar no corpo inteiro e transcender o corpo também? Aí eu vou entrar agora na neurociências transcendental. Tá? Que é um pouco da neurociências que tem a ver também com a parapsicologia. Tá? Com a parapsicologia. Para quem não sabe, tá? Eu não tenho religião nenhuma. Tá? Eu não sou religioso. Tá bom? Eu sou um cientista, tá? Um neurocientista. Agora, concordo que as religiões elas são fundamentais para formar o indivíduo, entende? Concordo que as religiões elas são estruturantes, elas fazem com que a gente também amplie essa consciência, com que a gente também encontre a nossa missão aqui nesse planeta. Tá? Desde quando, logicamente, a religião seja tratada com muita sabedoria, sem ter, por exemplo, o fanatismo. Né? O fanatismo é quase uma patologia que leva a gente a não pensar mais, sabe? A gente não pensa mais, somente segue aquilo que está ali. Então, isso é importante. Então, nessa ideia da neurociência transcendental, essa mente nossa habita o corpo inteiro, tá? E pode transcender o corpo. Como seria isso? Então, eu vou dar aqui um exemplo. Um indivíduo que perde um membro, que perde um braço, que perde uma perna, por exemplo, ele fica um tempo sentindo a chamada quer dizer, dor do membro fantasma. Então, ele perde o braço, perde a perna, e fica sentindo por um período aquele membro que foi perdido. O que é isso, senão a expressão da mente no corpo como um todo? Tá? Bruno, mas a mente no coração, será que tem razão? Ele não tem, a gente não tem, por exemplo, um sistema límbico no coração. Mas digo para vocês, tá? O coração, Mima, é o único órgão do corpo humano que não desenvolve câncer. Não existe câncer no coração. Se existe, Dilza, é numa proporção muito baixa, quase invisível. Sabe? Isso é bem interessante e eu fico muito feliz quando eu falo isso. Tá? É um órgão protegido do câncer, o coração. Mas por que será que esse coração não tem câncer? Não existe a patologia câncer no coração. Aí, Leia, fazendo uma análise assim mais junguiana, né, porque é a área que eu estudo também, eu estou tentando estudar hoje em dia, aproximar a neurociências da psicologia analítica junguiana, leva a me entender. Então, Leia, quando eu trago essa ideia, né, de tentar explicar a possibilidade usando a psicologia analítica junguiana, é bem interessante, Leia, porque olha só, se a gente pensa no coração, no arquétipo, né, no arquétipo do coração, eu associo o coração sempre como um órgão do amor. Nosso inconsciente escolhe, né, culturalmente, no arquétipo cultural, né, numa coisa cultural bem arcaica, né, bem lá de trás mesmo, que isso é o que conceitua o arquétipo, algo muito antigo social. Então, as sociedades que conviveram aí com a gente lá atrás, sabe? Então, colocam o coração
como sendo o órgão do amor. Entende? Então, preste atenção. Se nosso inconsciente escolhe o coração como sendo o órgão do amor, parece, Léa, parece que o amor protege o coração do câncer. Isso é muito profundo, isso é muito interessante. Você não vai achar isso, Léa, em livro nenhum, tá? Isso aqui é uma reflexão que eu faço, de acordo com minha experiência com neurociências, minha experiência com psicologia analítica junguiana, sabe? Mas que eu percebo que tem um fundamento isso, que tem um fundamento, entende? Porque eu percebo que o amor transcende, o amor cura, o amor liberta, o amor não prende, liberta. O amor não adoece, o amor cura. O amor não mata, o amor é vida. O amor não distancia, aproxima. Isso é o amor. E se você tem um órgão escolhido, né, pelo inconsciente para ser o órgão do amor, que é o coração, ele aí protege. Sabe? Então, olhe como isso é importante. Então, veja que tem expressão da mente nossa no corpo inteiro. Expressão no cérebro, o cérebro como um foco, como a sede do sistema límbico, que tem as emoções, o coração como um arquétipo do inconsciente, do amor, sabe? Ou seja, todos os sistemas nossos expressam um pouquinho dessa mente. Entende? E aí, quando eu falo que a mente também pode transcender esse aspecto, tá? Aí eu trago a possibilidade do EQM como comprovação. EQM é experiência quase morte. E aí eu não vou poder aprofundar muito nisso, porque aí algumas pessoas podem confundir com o aspecto religioso. Tá? Eu vou explicar mais ou menos como seria. Então, o indivíduo que entra em falência, que morre, inclusive o termo médico é ressuscitar o indivíduo, ele entra em parada cardíaca, tá? E o médico aí tenta salvar ele, ele fica um tempo morto. Claro que tem um tempo para isso estabelecido pela medicina, que eu não vou lembrar qual é agora. Então, quando o paciente ressuscita, aquele choque, que ele volta à vida, ele aí diz que sentiu, que ouviu, que pegou, que sentiu, que olhou coisas que não poderia ter acontecido, porque estava morto. E o que é isso? Sabe, gente? Isso é uma questão científica, tá? É uma questão real, que eu trago aqui como possibilidade para expandir a consciência nossa. Para a gente perceber que existem algo mais possibilidades, sabe? Inclusive, Dilsa, tem uma parte da Bíblia que eu gosto muito, e Dilsa é uma pessoa que ensina muito sobre a Bíblia. Apesar de eu não ser religioso, Dilsa, a gente não está podendo discutir sobre isso agora, porque estamos na pandemia, mas eu sempre vou na casa dela almoçar lá quando eu posso, e aí a gente sempre conversa sobre a Bíblia, ela traz para mim trecho da Bíblia, me orienta sobre a Bíblia, conversa comigo sobre isso, e eu acho muito interessante, sabe? Esses ensinamentos que Deus me passa. E aí tem um trecho que eu acho bem interessante que Jesus fala lá, né? Ele fala, eu sou a verdade. Tá? Ele não diz, Jesus, eu tenho a verdade. Ele fala, eu sou a verdade. Isso é muito profundo e bem interessante. Se ele falasse assim, Dilsa, se ele falasse assim, para mim, né? Para mim, olhe, eu tenho a verdade. Ia ser difícil para mim digerir isso. Porque fica um pouco assim, aquela coisa de orgulho, vaidade, sabe? Mas ele falou, eu sou a verdade. Isso é bem diferente. Quando fala, eu sou a verdade, mostra autenticidade, mostra coragem, mostra sabedoria. Uma pessoa autêntica, que sabe o caminho que está seguindo, sabe sua missão. Então, quando a gente fala isso, liberta. Porque não existe a verdade. Existe a sua verdade. E possibilidades aqui. A minha verdade, que eu sou a minha verdade, Dilsa a verdade dela, Mima a verdade dela, cada um a sua verdade. Cada um escolhe a sua verdade. É interessante quando eu ensino para meus alunos, lá na faculdade, sobre a origem da vida, e aí eu trago as teorias que explicam sobre a criação, tá? E trago também como possibilidade a teoria criacionista, que Deus criou tudo, tá? Então eu trago a teoria da ciência, né? A ciência tem várias teorias, tá? E a teoria também que é acionista. E falo para eles, escolham o que vocês quiserem. Não existe a verdade aqui para explicar. Você pode escolher a teoria da evolução química,
a teoria extraterrestre, a teoria criacionista, são possibilidades. E eu acho, Mima, que a conversa aqui é importante falar sobre isso, porque mostra que a gente pode expressar aquilo que você acha que é a sua verdade. Porque, gente, eu não tenho a verdade. Eu não tenho. Agora, eu sou a minha verdade. O que eu acredito, sabe? O que eu acredito, eu tento mostrar para as pessoas, sabe? Agora, se a pessoa aí não crê nisso, não tem problema. Cada um tem sua verdade, sabe? Isso é bem profundo. Então, quando eu falo na neurociência transcendental, é esse aspecto que a ciência traz. Mas se é verdade, eu não sei, sabe? É o que eu acredito. Então, existe aí essa possibilidade dessa questão do EQM, entende? Que mostra para a gente que talvez essa consciência nossa permaneça viável mesmo após a morte. Entende, gente? Isso é o que traz a neurociência transcendental. Agora, mais do que isso eu não posso. Mais do que isso aí vai começar a tender para uma questão de uma doutrina ou outra, uma religião ou outra, sabe? E aqui não cabe, sabe? Então você fica com sua verdade, aquilo que você acredita que é verdade, para poder entender esse processo, sabe? Isso é libertador. Então, entender essa questão da mente inicial, onde é que está essa mente, passando por Hipócrates, Aristóteles, Descartes, a gente percebe onde está hoje o ser humano. Então, nós aqui ocidentais estamos em um nível materialista, um nível cartesiano, um nível ainda mais mecanicista da ideia do processo. Sabe? Precisamos abrir a consciência nossa e perceber que existem outras possibilidades também. Outras possibilidades para explicar um fato. E às vezes é interessante isso, porque essa mente nossa, Mima, ela tem uma estrutura, né? Existe a anatomia da mente, que eu gosto muito desse termo, anatomia da mente, que é a nossa consciência e nosso inconsciente, tá? Esse inconsciente nosso, tá? Ele tá ali guardando, muitas vezes, nossos complexos, nossas demandas, aflições, medos, entende? E isso pode ter um impacto profundo também no nosso corpo, muito grande, se você não chega a aprofundar no análise do autoconhecimento e não entender esses aspectos lá internos do seu inconsciente. Mas, Bruno, como é que eu tenho acesso a esse inconsciente meu? Como é que eu posso chegar a entender o inconsciente? Aí tem algumas possibilidades de você chegar a entender isso, o seu inconsciente, né? Através de sonhos, através de sintomas no corpo. Eu tenho um caso interessante, né, de uma cliente minha, que ela aí tinha um problema de pele. Claro, tudo que eu conto aqui referente a clientes, eles autorizam que eu conte, tá, gente? E aí ela tinha uma demanda na pele, uma demanda na pele, assim, bem caso de uma coceira, assim, na pele, umas feridas na pele, né, umas coceiras. E aí, numa análise com ela, a gente aí chegou na conclusão, tá? Ela não tinha mais esse amor pelo marido, não tinha mais essa afinidade com o marido dela. Só que ela tinha, entre aspas, uma obrigação por ser casada de estar com o marido dela, tá? Uma obrigação, entre aspas, porque ela se achava obrigada a isso, tá bom? E aí, por isso, ela está se obrigando a viver um amor sem ela querer mais, sem existir mais o amor. Ela aí começou a somatizar isso na pele. Entende? Então, gente, os sintomas, eles são muito importantes, porque os sintomas revelam aquilo que está em nosso inconsciente. Tem outro caso de uma criança hoje, quer dizer, agora já é adulta, né, 30 anos, mas ela, quando era criança, ela uma vez chegou na casa dela, da escola, e começou a cantar, a brincar, pular na cama, cantando. E a mãe chega do trabalho, sabe? É cansada. Tá? Chega do trabalho cansada e vê a filha gritando, cantando, alegre, expressando as emoções. Aí a mãe chega e fala: minha filha, cala essa boca, que sua voz é muito feia. A mãe fala isso sem perceber. Mas ela, nesse momento agora, ela cria na filha, entre aspas, né, uma magia, digamos assim. Tá? Uma magia porque ela começa agora a filha perceber, a filha entende, a filha absorve isso. Entende? De que ela tem a voz feia e de que não pode expressar as emoções. E hoje, com 30 anos, ela não consegue falar em público,
Se tiver mais de 5 pessoas, ela não consegue falar, entende? Não consegue expressar as emoções mais. Uma pessoa altamente tímida, uma pessoa altamente retraída, por um evento que aconteceu há mais de 20 anos atrás. Porque a mãe lançou, sem querer nela, uma magia. E ela aceitou essa magia. Claro que magia, eu falo aqui no sentido simbólico, tá, gente? É uma metáfora. Mas aí vocês entendem o que eu estou falando. Então, lança isso, a criança absorve isso e hoje começa a viver assim. Então, a gente, hoje em dia, vive um caráter assim. O seu comportamento hoje é reflexo do lado de trás. Do que você viveu lá atrás, com seus pais, sabe? Do que você viveu lá atrás, na sua infância. E você aí projeta hoje assim. Você vive hoje assim. Projetando essas demandas todas. Então, entender esse inconsciente nosso é um aspecto muito lindo. É uma viagem assim lindíssima. Eu conduzo pessoas também, grupos, tá? Para esse caminho do autoconhecimento, através da meditação, entendeu? Através do autoconhecimento, através da arte-terapia, entende? Então a gente vai levando o indivíduo para esse processo de autoconhecimento que é lindíssimo. Que é lindíssimo. Então eu penso que a gente tem que ter uma tranquilidade maior, né? Quando a gente fala de ser humano, e evitar, gente, ao máximo, ficar preso, sabe? Se prender assim a uma ideia, a um conceito. Acho que a gente pode expandir a consciência e perceber que existem possibilidades, tá? E aceitar também a ideia do outro, aceitar também a complexidade do pensamento do outro, desde quando tenha moral, desde quando tenha ética, desde quando não vai ferir ninguém, tá tudo certo. Tá tudo certo, sabe? Tá muito certo isso. E aí eu fico pensando, já que aqui também tem muita gente religiosa nesse contexto, porque existe essa ideia, né, aí que eu acho uma ideia assim muito ruim com relação a isso, essa ideia da guerra santa, né, de você matar pessoas em nome de Deus. Isso é uma coisa muito ruim que vem acontecendo aí, sabe? Por questão de preconceito, por questão de intolerância religiosa, sabe? Então é muito ruim isso que acontece com a gente, tá? E querer impor no outro a nossa verdade. E como eu falei, nem Jesus disse isso. Ele disse que eu sou a verdade. Ele não disse eu tenho a verdade, Jesus. Ele nunca falou eu tenho a verdade. Ele disse que eu sou a verdade. Então isso é bem interessante porque a gente precisa abrir essa consciência nossa. Entender que as possibilidades estão aí, as possibilidades. Quanto mais a gente abre a consciência nossa, mais a gente consegue enxergar o outro ser humano, como ser humano também. Porque segundo, Léa, a sabedoria oriental, eu dei aula com meus alunos sobre isso semana passada, sobre o que é ser humano, sabe? Então, ser humano, inclusive, até lembrei agora, eu orientei, Mima, uma aluna de TCC, né, semestre passado, sobre o tema religiosidade na psicologia e espiritualidade, né? Espiritualidade e religiosidade na psicologia. O foco foi espiritualidade, entende? E aí a gente percebe que às vezes existe uma resistência em relação a esse termo na psicologia, tá? Que isso eu considero pessoalmente como sendo um fator limitante para acessar o indivíduo, sabe? Lembrando que quando eu falo espiritualidade, nada tem a ver com religião, tá? Então, tem pessoas que têm religião, mas não têm espiritualidade. E tem pessoas que têm espiritualidade e têm religião. Tá? Eu, por exemplo, não tenho religião nenhuma, mas estou buscando a minha espiritualidade. A gente pode conseguir alcançar também a espiritualidade sem ter acesso a nenhuma religião. Ou também com a religião. É Jung, viu, Léa? Jung publicou no livro dele, Memórias, Sonhos e Reflexões, o livro de Jung, tá? Um livro bem profundo, bem interessante, eu recomendo para quem quiser ler. É o livro Memórias, Sonhos e Reflexões, de Carl Gustav Jung, tá? É uma referência que eu venho estudando muito agora atualmente. E ele disse, Léa, que ele esteve numa tribo, né? O Jung é um europeu, tá? Ele esteve numa tribo mexicana, viu, Léa? Aí chegou na tribo mexicana, né? Jung foi criado no contexto religioso, o pai dele era pastor, o pai de Jung, né? Depois ele também ele acabou se desvinculando de qualquer religião, mas tinha essa ideia religiosa ainda na mente dele. E aí ele chegou na aldeia indígena e conversando com o líder da aldeia, ele perguntou para o líder, falou assim, vem cá,
pajé, digamos assim, qual é seu Deus? Quem é seu Deus aqui? Aí o líder da aldeia indígena parou, perguntou assim, olhou para ele e perguntou, quem é o seu? Aí ele falou, não, meu Deus é o Deus que todo mundo conhece. Ele falou, não, eu não conheço, não conhece seu Deus. Aí ele começou a explicar, entende? Mas aí a pessoa da aldeia indígena falou o seguinte, Jung, meu Deus é outro. O Deus que eu acredito que existe, o Deus que vai manter a gente vivo, o Deus que mantém a gente vivo, o Deus que mantém o planeta vivo, é o Sol. Jung parou assim e falou, realmente, não pensei nisso. Aí ele perguntou assim para Jung, Jung, quem é que mantém o senhor vivo aqui hoje? Se o Sol apagasse, você teria vida? Aí Jung falou, não, realmente, se o Sol apagasse, eu não teria vida. Ele falou, então, se Deus é vida, eu posso falar que Deus é um Sol. E Jung falou, é verdade. Eu também acho que é verdade. Sabe, gente? É uma possibilidade de acreditar nisso daí. Eu acho lindíssimo isso. Eu acho lindíssimo. Perceber que existem possibilidades para chegar no mesmo Deus. Existem caminhos diferentes para chegar no mesmo Deus. Cada um encontra seu caminho, o caminho melhor, para encontrar sua paz, encontrar seu amor, encontrar a sua missão nesse planeta. Sabe? Eu não sou ateu, eu creio em Deus. Sabe? Mas eu creio num Deus pessoal. O meu Deus, entende? O meu Deus. Como perguntaram a Jesus na Bíblia, né? Onde é que está o reino de Deus? Ele falou, não está nem aqui nem ali. O reino de Deus está dentro daqui, aqui dentro. Entende? Então eu creio que existem possibilidades aí. Então eu acho que é importante a gente ter essa ideia para perceber também que a gente pode começar a refletir possibilidades também, que outras formas de se pensar, outras formas de se atingir essa força motriz universal, sabe? Então, imagine, por exemplo, quando você está olhando para o céu, né? E você vê o Sol nascendo, o Sol chegando lá no clímax no meio-dia, indo se pôr. A gente acha que meio-dia o Sol é quente, fala, poxa, o Sol está quente meio-dia. Mas o Sol não está quente. O Sol é a mesma temperatura. De manhã está mais frio o Sol. Meio-dia está mais quente o Sol. 5 horas mais frio, não. Ele não muda a temperatura. A sua percepção em relação a ele que muda. Eu comparo isso com as religiões. Olha a análise que eu faço aqui agora. Então você tem percepções diferentes para o mesmo Deus. Sabe? Eu percebo de uma forma, Dilsa de outra forma, Mima de outra forma, Léa de outra forma. Cada um percebe de uma forma. Mas Deus não muda, está lá, igual. Agora, a percepção que cada um tem sobre ele é diferente. Entende? E quando quando eu penso no autoconhecimento, expandir a consciência e neurociências transcendental, a ideia é essa. Expandir a consciência é você não se limitar a um aspecto. Né? E voltando para o aspecto que eu falei com vocês sobre o ser humano, tá? O ser humano segundo a sabedoria oriental, tá? Para se ter como é que eu posso falar? Para se ter essa humanidade, digamos assim, essa humanidade, precisamos desenvolver 3 características em nós, segundo a sabedoria oriental, tá? Que é a sabedoria, a coragem e a benevolência. Se eu desenvolvo em mim 3 qualidades, sabedoria, coragem e benevolência, eu começo aí agora a ter uma visão maior e amplio a consciência do que é ser humano. Então, a sabedoria, a gente não aprende, por exemplo, em faculdade, em livros, em palestras, em curso, não. Sabedoria com a vida. Jesus, por exemplo, é uma referência importante, tá? Aqui no ocidental falando, né? Claro que na sabedoria oriental não é a imagem de Jesus que é o Messias, tá? Jesus não chegou lá no Oriente, tá? Então no Oriente você tem outra imagem que é o Confúcio, tá? O confucionismo é uma ideia muito interessante, inclusive, Dilsa, depois se quiser ler o livro de Confúcio, que é chamado Os Analectos. Eu li o livro de Confúcio, Os Analectos, escrito há quase 150 anos antes de Cristo,
tá? É bem interessante. Acho que eu tenho ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui, achar aqui, ó. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, Os Analectos, tá? De Confúcio, tá? É um livro bem interessante. E ele foi escrito há quase 450 anos antes de Cristo, esse livro. E Dilsa, quando eu leio trechos da Bíblia e comparo com esse livro, parece que é a mesma língua. Eles falam Confúcio e Jesus a mesma coisa, só que com outras palavras. Isso é muito incrível, sabe? Eles falam a mesma língua, só que com outras palavras, outras metáforas, mas falam a mesma coisa. Então, enquanto aqui no Ocidente Jesus é a imagem, lá é outra imagem, mas que falam a mesma coisa. A percepção muda, mas o fim é o mesmo. O caminho muda, mas o fim é o mesmo. São caminhos diferentes, que muitos julgam errado, mas não, mas que no fim chega no mesmo caminho. Aqui seguimos Jesus, alguns seguem Jesus aqui, né? Claro que quem é cristão. Se tiver alguém aqui, por exemplo, da Umbanda, do Candomblé, tá? Não é cristão. Segue outra possibilidade, outro caminho ainda, mais lindo ainda. Um caminho também lindíssimo, o Candomblé e a Umbanda, que tem a ver com o nosso arquétipo cultural, a nossa essência africana, sabe? Eu tenho uma pessoa que tem uma religião cristã, segue uma religião cristã, só que o marido começou a seguir uma religião mais ligada ao Candomblé, sabe? A Umbanda. E isso causou nela um ranço assim de raiva, sabe? De um complexo, que não queria aceitar o marido nessa outra proposta, sabe? E aí eu conversando com ela, orientei e falei, não, é o mesmo caminho que você segue, só que outra possibilidade, outra percepção, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa. Sabe, gente? Então a gente tem que quebrar isso. Temos que quebrar isso e perceber de que estamos falando aqui a mesma coisa, Deus, uma palavra ampla, mas com caminhos diferentes, possibilidades diferentes. E ter essa tranquilidade, ter essa sabedoria é muito importante. Que é isso que Confúcio fala, né? Que a sabedoria é muito importante para você chegar a conhecer você mesmo, conhecer você mesma, se libertar de amar, de preconceitos, tá? A pessoa que fala para mim que tem preconceito em relação ao Candomblé e Umbanda, no fundo, a pessoa tem um preconceito racial, sabe? No fundo, ela tem isso. Ela sente o preconceito racial ainda e se expressa isso com preconceito à religião de matriz africana. Candomblé e Umbanda, sabe? Por que está errado isso? Sabe? Então é muito interessante isso. Eu agradeço mais uma vez a Mima por permitir eu falar isso aqui, tá? Eu tô falando aqui o que eu acho que me toca, sabe? O que eu percebo enquanto cientista, enquanto neurocientista, enquanto também ser humano, entende? Eu acho que a gente está aqui para conversar sobre possibilidades, para expandir a consciência, entende? Para perceber que existem outras possibilidades também. Então, quando o Confúcio fala sobre a sabedoria, justamente você ter ampliação da consciência e perceber as possibilidades que existem, tá? Quando ele fala sobre a benevolência, entende? A benevolência não é só também você pensar somente no outro e esquecer de si. É ajudando o outro, você ajuda a si. Me perguntaram uma vez assim, poxa, Bruno, é difícil perdoar o inimigo. Perdoar meu inimigo é difícil. Falei, é difícil mesmo. Não é fácil você perdoar alguém que lhe fez o mal. A primeira coisa. Para você começar a perdoar seu inimigo, preciso começar a perdoar a mim mesmo, para poder abrir o coração. Então, se perdoando, né, acabando com sua culpa, com seu ressentimento, eu começo a abrir meu coração, abrir minha consciência, para começar agora a amar o inimigo. Ah, Bruno, eu não consigo amar as pessoas, eu tenho dificuldade em amar as pessoas. Comece aos poucos. Comece amando você, depois comece amando as pessoas na sua casa. Nossa casa é um celeiro de pessoas diferentes. Você aceitar e amar na sua casa já é um exercício. Depois comece amando o seu trabalho. Depois comece amando na sua casa, seus vizinhos, o seu bairro. E começa, aos pouquinhos, vai indo. Não pode chegar assim de vez também. Tem que ser aos poucos. Aos pouquinhos eu vou começando a aprender a amar. Amando o cachorrinho,
amando o gatinho, amando as pessoas. Vou começando a abrir a consciência para isso, sabe? E a coragem. A coragem, gente, é bem importante. A coragem é diferente de você ter imprudência, sabe? A coragem é você ter coragem de ser quem você é ser autêntico. As pessoas hoje vivem num mundo que não são elas mesmas, entende? Vive num mundo de que bota uma máscara, bota lá uma pessoa e vai viver o mundo e não é autêntica, não é autêntico. Não consegue ser quem quer ser. Vive numa sociedade em que é imposta a ela uma forma de viver. Ah, o corpo tem que ser assim. O cabelo tem que ser assim. A roupa tem que ser essa. O pensamento tem que ser esse. A linguagem tem que ser esse. É uma coisa mesmo que eu venho trabalhando com meus alunos, é o conceito de normose. Normose eu considero uma patologia moderna, atual, que é você ser normal. O primeiro sintoma de um louco é achar que é normal. O primeiro sintoma de um louco é achar que é normal. Sabe? Por que isso? Porque a gente começa a seguir um fluxo, sabe? Se enquadrando no que é normal e perde a sua essência. E outro dia, Léa estava escrevendo algo no Detran, um requerimento no Detran, no site do Detran. Quando eu acabei o requerimento, aí apareceu uma mensagem, né, para enviar o requerimento. Clique aqui se você é um robô. Olhe, eu para responder isso demorei horas, sabe? Porque eu fiquei, meu Deus, eu sou um robô ou não sou? Eu sou um robô ou não sou? Aí fiquei pensando, li Confúcio, li trecho da Bíblia, li não sei o quê. Falei, gente, e agora? Vou clicar ou não vou? Aí respirei fundo e cliquei. Não sou um robô. Mas trouxe isso literalmente para minha vida. Eu não sou um robô. Eu acho que antes daquele requerimento, Dilsa, eu era um robô. Mas o Detran me fez despertar, ampliar a consciência. O Detran me fez ampliar a consciência. E eu vi que eu não era um robô, sabe? Que eu não quero seguir um fluxo, o padrão, seguir as normas que tem que ser, claro, com ética e com moral, tá tudo certo. E você sair desse meio, desse rebanho, como fala assim, né? Eu até, esse termo atual falando, né, da pandemia, o rebanho que fala da vacinação, né? Vacinar o rebanho. Eu acho isso um termo tão forte, que eu não sou um rebanho, eu nem quero ser rebanho nenhum. Mas na ciência usa o termo rebanho para testar a vacina. Sabe? E eu não sou rebanho nenhum, não. Entende? E aí, é isso que a gente fala, o rebanho é seguir o padrão igual ali, que a ciência usa o termo rebanho por isso. Todo mundo igual. Mas nós não somos iguais. Cada um tem seu pensamento, tem sua cultura, tem suas ideias, seus conceitos. Entende? Cada um tem sua vida. E se libertar disso, gente, é a melhor coisa. Libertar desse rebanho, sabe? Se libertar desse fluxo, deixar de ser um robô e passar a ser você com sua essência, é algo que dói no início. Que você vai de encontro a todo mundo, sabe? Mas aí você passa a ser autêntico, passa a ser você, passa a viver a sua vida. Para quem não sabe, eu atravessei Salvador Mar Grande, são 14 quilômetros. Eu atravessei nadando, sabe? É uma travessia que existe aqui. Vocês devem conhecer, sempre em janeiro a prova. Eu fiz 2 vezes. Atravessei Salvador Mar Grande. E logo faltando assim um mês para ter a prova em mar aberto, eu aí não quis mais fazer por medo, sabe? Mas aí meu técnico, muito sabiamente, me levou para assistir uma palestra motivacional com uma figura muito importante da área, né, da natação. Quando eu cheguei lá, na minha cabeça, eu imaginei que iria encontrar uma figura assim, né, um herói, aquela figura de herói. Um homem alto, forte, malhado, não sei o quê. Mas quando eu cheguei lá, esse preconceito meu foi por água abaixo. Por água abaixo. Quando eu vi o homem, ele não tinha as 2 pernas, Mima.
não tinha as duas pernas. E, Mima, digo mais, ele ganhava a prova de quem tem os 4 membros. Os 4 membros. Aí ele falou assim na palestra, olhe, a minha força não está nas pernas. A minha força está aqui, ó, na mente. A fé. Acreditar que é possível, que é capaz. Existe hoje, Mima, na ciência, um gene, VMAT2. Esse gene, o apelido dele é o gene de Deus em nossos neurônios. Nosso neurônio tem um gene, VMAT2, que o apelido dele é o gene de Deus. É o gene que expressa a fé. Tem pessoas que têm esse gene ainda um pouco desligado. Mas tem como você pode, que você é capaz, que você consegue. Entende? E aquela pessoa que tem esse gene expresso, é aquela pessoa que não duvida de si. A tua fé te curou, disse Jesus. Eu concordo com ele. Ou melhor, a ciência concorda com Jesus. Porque existe, Dilza, um outro termo técnico da ciência, mas que é a mesma coisa. É o efeito placebo. Se, por exemplo, Dilza está com dor de cabeça, eu levo para ela um copo de água e falo assim, Dilza, nessa água aqui eu coloquei dipirona. E ela toma acreditando que tem dipirona, só que não tem, só tem água pura. Ela toma crendo que ali é dipirona. Tá? A dor dela passa, passa. Quem curou ela? A fé. Ela acreditando que ali tinha dipirona, a fé dela na melhoria. Gente, a dor passa em até 30 minutos, até o tempo do remédio, nossa consciência projeta. E meia hora passa. Se tiver algum médico aqui, Gustavo está aqui, eu acho, pode confirmar comigo isso. Entendeu? Isso é verdade. A medicina concorda com isso, é um efeito médico placebo. Então, a fé cura. A fé move montanhas. De forma simbólica, não literal, simbolicamente falando. O pensamento materializa. Sabe? Assim como existe o efeito placebo, Léa, também existe o efeito nocebo. Nocebo, tá? Nocebo é o contrário. É o contrário disso. Então, enquanto o placebo cura, o nocebo leva a doença. Sabe aquela pessoa, por exemplo, que pega a bula do remédio, lê a bula do remédio inteira e começa a manifestar os sintomas da bula? É efeito nocebo. A mente começa agora a projetar aquela ideia no corpo. Ou então aquela pessoa que sente uma dor no cabelo. Dor no cabelo. Vai para o Google e coloca. Para o Google. Doutor Google. O que quer dizer dor no cabelo? Aparece lá um bocado de coisa da dor do cabelo. Você fica impressionada com isso e começa a manifestar os sintomas todos. Sabe, gente? Então isso é efeito nocebo. Quando você agora começa a projetar essas questões no seu corpo, que a mente sua começa agora a absorver tudo isso. Então, já vou começar a conclusão aqui da minha fala. Então, eu acho que a questão principal é essa, a nossa conversa hoje, de você expandir a consciência, tá? Expandir mais os horizontes, perceber as possibilidades que existem, tá? Existe uma frase de Rubem Alves, que eu gosto muito, tá? Rubem Alves fala o seguinte, Rubem Alves, ostra feliz não faz pérolas. Ostra feliz não faz pérolas. O que é isso? Né? Para quem não sabe, para que uma ostra possa fazer uma pérola, precisa antes de entrar nela um grão de areia. Esse grão de areia começa a incomodar a ostra. Incomoda tanto ela que ela começa a elaborar, a partir do incômodo, uma pérola. É assim que nasce uma pérola. Então, você pode também fazer surgir dentro de você uma pérola. Se você agora começar a perceber as suas demandas, aquilo que lhe entristece, ressentimentos, mágoas, seu estresse, sua ansiedade, você começa agora a elaborar isso, você começa agora a ressignificar isso, a ampliar a consciência para esse olhar, entende? Aí você começa agora a elaborar uma pérola. Você começa agora a transcender, você começa a aprender com isso daí. Então isso é lindíssimo de Rubem Alves que eu trago, sabe? Eu acho muito interessante essa análise dele em relação a isso.
é uma crônica que ele tem. A crônica Ostra Feliz Não Faz Pérolas, é o nome da crônica que ele traz. É muito profundo. Tá? E, para finalizar a nossa questão, e já vou abrir aqui para as questões, para as perguntas, se quiser perguntar alguma coisa, eu estou disponível para isso. Mas, para fechar, eu quero que vocês tenham essa conversa nossa aqui com a possibilidade de ampliar a consciência. Tá? É o que eu acredito. Tá? Não quero que você também tenha a minha opinião, quero que você veja que existem possibilidades para chegar no mesmo caminho. Então, como eu falei, eu não tenho religião nenhuma, tá? Mas chego também em um Deus com meus próprios pés, sem precisar seguir uma religião, mas acho fundamental, acho lindíssimo quem tem uma religião, eu acho lindíssimo quem abraça uma religião, eu acho lindíssimo quem está ali seguindo a sua proposta, seguindo o seu caminho, nas doutrinárias, nos cultos, sabe, no templo, acho isso lindíssimo, acho isso fantástico, sabe? Então, acho que a gente pode abrir a consciência mais, expandir nossa consciência e perceber as possibilidades. Pessoal, eu deixo aqui aberto o microfone, tá? Quem quiser fazer algum comentário, quiser tirar alguma dúvida em relação aos pontos, tá? Antes de finalizar, já agradeço, tá? Já agradeço a Mima, a Gilza, a Léa, a vocês todas aqui por terem me acolhido, deixado entrar na sua casa. Eu agora entro aí na sua casa, no seu quarto, entro aí na sua sala, entro na sua cozinha, sabe? Estou com você aí e estou aqui aberto para conversar mais sobre isso. Obrigado.